parece, mas Deus escolheu você. Vou repetir. Não parece, mas Deus escolheu você. Os fulaninhos. Não. Ai, por que ela? Ai, por que ele? Ai, minha filha, quando Deus unge, quando Deus escolhe, a unção fala mais do que a língua do povo. Você entendeu? Você não precisa ficar se explicando que a unção vai falar por você. Você não precisa ficar se explicando porque a unção que Deus derramou sobre você fala mais do que a falazada do povo. É verdade, não parece, mas Deus escolheu você. É verdade, não parece, mas Deus me escolheu. Eu que vou ficar brigando? Eu que vou ficar fazendo pergunta besta pra Deus? Ai, Senhor, por que eu? Para com isso, vamos parar com isso. Deu. Foi época que a gente ficava fazendo essas perguntas besta. Porque Deus está contando conosco. Jesus está voltando. Não é época mais da gente ficar perguntando: ai, Jesus, por que eu? 30 anos de crente. Quase uma dinossauro na igreja. Fazendo uma pergunta dessa. Mas o que é isso? Não é mesmo? É, isso mesmo, é estranho, não parece. Mas Deus escolheu você para essa obra determinada. E você já sabe disso, não adianta fazer de maluca. Tá bom? Então, assim... Suzana, mas as pessoas não me aceitam. Mas as pessoas não me querem. Problema delas. Não é mesmo? Quem te escolheu te quer. É porque você é mais bonita? É porque você é melhor do que os outros? Não, não é. A gente já sabe disso. Que o perfeito escolhe os imperfeitos para provar o poder dele através de nós. O poder dele se aperfeiçoa na nossa imperfeição. Não é quando a gente se acha perfeitinha, tá bom? Da onde você tirou isso no texto de hoje? 1 Samuel, capítulo 10, do 9 em diante. Vamos ler pra gente ver o que está acontecendo com Saul, quem é que aconteceu, o que aconteceu naquele dia, lá na reunião onde ele foi proclamado rei, quando a galera ficou sabendo quem ele era, quem Deus tinha escolhido, né? Porque às vezes você acha que pelo fato de Deus falar com você publicamente, todos irão aceitar o seu chamado, não é? Não, meu amor. Vai ter gente que vai desprezar e desprezar muito. Aprenda a lidar com o desconforto do chamado. Tá bom? Não é fama, é chamado. Tá entendendo? É desconfortável. Tem gente que vai te apoiar? Ok. Mas tem gente que vai te desprezar na sua cara. Aprenda a lidar com o desconforto do chamado. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9 em diante. Posso começar a ler? Eu só quero saber se você pegou a Bíblia. Não, porque aqui, devocional, o único livro que tem aqui é esse aqui, ó. Ó o livro de referência do nosso devocional. Chama-se Bíblia. Quem é o autor? Espírito Santo. Já pegou a Bíblia? Não, porque devocional sem Bíblia eu já falei, eu repito. Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Grande paulista! Mas tá onde aqui, gente? Eu li certo. Temos Japão, Bélgica, Vitória. Meu Deus! A moça do café na Bélgica, no Japão. Já tá com a Bíblia aberta, Ingrid! Então vamos começar a ler. Devocional sem Bíblia não é devocional, tá bom? Ok. Não é devocional, amor, tá? É um livro que você comprou, que tem referências bíblicas e pensamentos de uma pessoa. Muito lindo isso. Eu acho muito bacana. Inclusive, eu tenho vários devocionais aqui na minha estante. Porém, eu aprendi a ler eles com a Bíblia aberta. Tá? Deus quer falar diretamente com você. Faz esse teste. Senhor, fala comigo. Abre a tua palavra. E antes de abrir a tua palavra, sem abrir daquele jeito místico, assim, que a gente abre assim, ó, igual caixinha de promessa, assim, ó. Não, deixa Deus. Você tá vendo que Deus fala com a gente na leitura sistemática? Tá percebendo? Que Deus fala conosco numa leitura sistemática, que você não precisa abrir a Bíblia igual caixinha de promessa.
né? Que nas correções ele fala com a gente, que na genealogia ele fala com a gente. Ô Rio das Ostras! Então, vamos amadurecendo o nosso amor, tá? Quanto mais um amor ele for amadurecendo, coisa linda, convicção da presença dele. A gente não precisa sentir para crer. A gente crê sem sentir, sem ver, porque sabe que ele tá lá, tá? Então pega aí a palavra. Vamos ler. Do versículo 9 em diante, tá? Vocês lembram que aqui o Saul está sendo ungido, foi cheio do Espírito Santo. E Samuel disse, olha, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai se tornar uma pessoa diferente. E quando você estiver cheio dele, faça tudo o que você tiver que fazer. Essa palavra foi a palavra que Deus falou conosco ontem. Quando você estiver cheia do meu Espírito, quando você estiver cheio do meu Espírito, tudo será diferente. E quando isso acontecer, faça tudo o que você tiver que fazer. Versículo 9. Deus mudou o coração de Saul. Quem foi que mudou o coração de Saul? O próprio Deus. Deus mudou o coração. Bom dia, galo! Seu lindo, sumido. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo que Samuel tinha dito. Não, porque quando o profeta não é de plástico, tudo que ele fala acontece. Deus assina embaixo. Quando o profeta não é de bananada, que ele é cheio de Deus, acontece mesmo. Entendeu? Isso mesmo, meninas. Todos os dias às 6h30 da manhã. Tem gente que tá fora, o quê? França, que eu acho é o que agora? Umas 1h da manhã, alguma coisa assim, que está nos assistindo. O Japão já é outro dia, né, gente? Já é noite, agora tá anoitecendo. Está nos assistindo também. Glória a Deus. Aleluia. Vem comigo, Japão. Vem comigo, França, Suíça. Eita glória. E os confins da terra. E aí, aconteceu tudo, menina, que o Samuel tinha dito. Entendeu que quando Portugal, entendeu que quando o profeta não é de plástico, você entendeu, galo? Quando o profeta não é de plástico, o que ele fala? Acontece! Oh, glória! E aí, vamos continuar. Quando Saul e seu empregado chegaram a Gibeá, aí eles foram embora daquele encontro com Samuel. Um grupo de profetas o encontrou. Lembra que o Samuel falou, olha, você vai encontrar um grupo de profetas. Esses profetas, eles estão descendo do monte. Deixa eu pegar água de café. Esses profetas estão descendo do monte, mas eles estão descendo cantando, menina. Eles estão descendo cantando, tocando tambor, tocando harpa, tocando lira. São os profetas diferentes. Eles falam língua estranha, um exemplo, né? Naquela época não tinha, porque o Espírito ainda não tinha descido, ainda não tinha evidência em língua estranha. Mas eles estão vindo, eles estão dançando, eles estão cantando e eles estão profetizando. E ele encontrou com quem? Com um grupo de profetas. Olha, aqui já fica uma palavra de Deus pra gente, tá? Você entende que quando a gente se junta com as pessoas certas, a gente começa a agir também como elas agem, no sentido de busca de Deus, busca do Espírito Santo. Nós somos influenciados, nós somos levados por isso. E Samuel tinha avisado para ele, olha, esse povo aqui vai te influenciar. Na hora que tu chegar no meio deles, Deus vai estar tanto no meio deles que tu olha, tu vai fazer coisa que tu não imagina. Que Deus está no meio desses músicos profetas. Entendeu? Então tá bom. Vamos continuar. Você vai encontrar. E ele encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul. Ai, isso aqui me arrepia. Tu tem noção do que é o Espírito Santo agora, nesse momento? Eu não sei em que lugar do mundo que tu tá, mulher. Homem, eu não sei em que lugar do mundo que tu tá, homem. O Espírito Santo te tomar agora. Sei lá que fuso horário que você tá. O Espírito Santo te tomar a ponto de tu começar, olha,
Olha, quem tá dentro de casa vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu com fulano? Ah, foi cheio do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo, lá na França, lá na Itália. Cheio do Espírito Santo. Nossa, que coisa linda, hein? Porque o Espírito Santo faz essas coisas, menino. Fez com Saul, ficou cheio. Ele tomou ele. Tomou conta. Olha essa palavra. O Espírito tomou conta. Cícero, é capítulo 10, tá? Nós já estamos no versículo 10. O Espírito de Deus tomou conta. Você tem coragem de falar isso pro Espírito Santo agora, nessa manhã? Espírito Santo, toma conta disso tudo aqui. Mas pode tomar conta. Eu não tô falando de emocionalismo não, hein? Eu não tô falando de gracinha, não. Eu tô falando do domínio dele. Ser dominada pelo Espírito Santo. Não tô falando de emocionalismo. A gente sabe quando é ele, a gente sabe quando é a nossa alma. Não misture as coisas. Deixa ele dominar a alma. Porque ele domina a alma. Deixa ele dominar o espírito, o corpo. Possuir. Tomar conta. E ele se juntou. Não, porque quando ele toma conta da gente, a gente não quer ficar perto dos profanos. A gente não quer ficar em lugares profanos. Quando o Espírito Santo toma conta da gente, a gente não quer se juntar com gente esquisita, que é inimigo de Deus. O texto diz, ele se juntou a eles. A eles quem? Aqueles profetas. Agindo como profeta. Entendeu? A influência. Eita Deus. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntaram: o que está acontecendo com o filho do Quis? Será que Saul virou profeta? Sabe aquele menino que você tem dentro de casa? Você fala assim, nossa gente, meu Deus, tem misericórdia, esse menino tem um chamado. Mas olha Jesus, que luta, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Pois quando o Espírito Santo tomar esse menino, que ele é escolhido, tá? Ele só tá dando uma voltinha no mundo. Ele é escolhido. Na hora que o Espírito tomar conta dele, alguém vai dizer assim, ah, não é aquele ali que é filho da Patrícia? Não é aquele ali que é filho da Jurandir? Aquela ali não é a filha da... Aquela ali não é a filha da Aparecida? Da irmã Aparecida? Meu Deus! A menina, ó, é ela. Entendeu? Quando for tomada pelo Espírito Santo. Alguém vai dizer, mas não era ela? É aquilo, é isso mesmo que a gente está vendo, gente? Ela está profetizando no meio da igreja? Deus está usando a boca dela? Aham, é isso mesmo. O povo ficou. Quem conhecia Saul, que sabia que ele não era capaz de fazer aquelas coisas, que era coisa de Deus, disse, aquele, isso mesmo, aquele, um homem que morava ali, um homem, não tem nome esse homem, aquelas pessoas da vida da gente, que às vezes soltam umas pérolas, né, como diz outro. Uma pessoa perguntou, e os outros? Será que os pais deles são profetas? Ou seja, será que eles têm uma linhagem de profeta? A Bíblia não diz se eles eram filhos de profeta, o que que era. Porque às vezes o povo quer saber. É filho de quem? É filho de que pastor? Ah, o pai dele é... Não, porque Deus está usando na palavra. Ah, deve ser filha de pastor. Ah, deve ser filha de profeta. Ah, deve ser filho de ciclano. Não, não tem linhagem aqui. Não tem. Ninguém deixou claro aqui. Só diz que eles estavam cheios. Não, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não precisa de parentesco, de grau de parentesco, se é filha de quem. Aí, voltou. Não, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não precisa de grau de parentesco, não é mesmo? Para validar o chamado, para validar o dom. Tá entendendo aqui essa perguntinha? Foi assim que surgiu o seguinte ditado. Será que Saul também virou profeta? Ou até Saul está profetizando? Quando Saul acabou de profetizar, quando ele acabou de profetizar, ele foi para o altar
no monte. Entendeu? Como é que profeta age? Profetiza e vai para o altar. E volta, entrega. E profetiza e volta para o altar. E volta e entrega. E profetiza e volta para onde, gente? Para onde que o profeta tem que voltar? Para reclamação, para murmuração? Ah, porque Jesus não está fazendo, não. É volta para onde? Altar. Tá? Aí, vamos continuar. Onde que eu tô, gente? Meu Deus! Que é isso? Olha as letrinhas tudo embaralhando aqui. Voltou pro altar. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado. Essa parte aqui eu quero que você preste muita atenção. A transformação que Deus faz na vida de uma pessoa que tá cheia do Espírito Santo. Vocês vão achar graça. Mas o Saul, quando foi transformado, quando foi dominado por Espírito Santo, deixou de ser boca de sacola. O que é boca de sacola? Já vou te explicar. Aí, menino, o tio de Saul. Quem é tio de Saul? A gente não sabe se era irmão da mãe ou se era irmão do pai, mas era tio do Saul. Perguntou: o que é que aconteceu com vocês? Cadê o empregado? Onde foi que vocês estiveram? Vocês sumiram. Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não encontramos, fomos falar com Samuel. Aí o tio perguntou: mas tá, e aí? O que foi que ele disse? Sabe aquele povo que a gente fala, não, eu fui na oração, né? E a gente foi lá na oração e a irmã fulana tava lá. Aquelas irmãs que são usadas por Deus, né? Ou aqueles irmãos que são usados. Tá, e aí, conta, o que foi que ela falou com você? Conta, o que aconteceu no culto? Fala. Ele perguntou. E aí o Saul respondeu. Ele nos disse que os animais já tinham sido encontrados, respondeu Saul. Saul estava mentindo? Saul não estava mentindo, porque Samuel disse realmente que as jumentas, os animais, tinham sido encontrados. Agora preste atenção no detalhe dessa história. Aleluia, glória a Deus. Respondeu Saul. Porém, eu vou grifar. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito dele se tornar rei. Tu não tem que contar tudo que Deus fala pra parentada. Mas que boca de sacola é essa na sua... Nossa! Tudo você conta. Ai, Deus usou fulano pra mim. E começa a falar tudo. E conta todos os detalhes, não é, galo? Boca de sacola. Nossa! E aí conta. E o fulano tá assim, pensando. Do rei. Da onde, melhor? Nossa família. Que é isso? Como assim? Às vezes a pessoa até fala, será que Deus falou mesmo? A pessoa fala assim, no tempo certo, se for de Deus, não é mesmo? Boca de sacola! Pelo amor de Deus! É pra você. Você lembra que Deus orientou pro empregado andar? Saul entendeu logo de primeira que não era pra ficar sabendo. Porque se Samuel mandou o empregado ir na frente dele para que ele recebesse a unção, então nem o tio deveria saber. O tio, entendeu? Nem sua tia, nem sua mãe, nem seu pai, às vezes recebe promessa que é difícil para nós mesmos. É isso mesmo, quanto mais pra contar pros outros. Tu não acha que pra Saul, Adriano, não foi difícil? Eu, rei, a minha família é a família dos benjamitas, aquele povo que fez... Nossa, que quase foi exterminado. A tribo que quase foi exterminada. Como assim? Isso é impossível. Eu tenho promessas que eu falo assim, Deus... eu não posso nem contar, porque se eu contar, o povo vai rir da minha cara, tipo assim, tá maluca? Ou então vai me achar soberba. Não, porque Saul ser rei, se ele conta pro tio e acha soberbo, menino orgulhoso. Ai, que palhaçada, gente. Quando rei de Israel, ainda mais o primeiro rei de Israel, como assim?
O primeiro rei de Israel. Um marco na história. Como assim? Daquela tribo? Aquela tribo lá? Porque Saul carrega com ele uma história familiar muito estranha. Vocês lembram lá no livro de Juízes a história da concubina e o levita? Saul tá vindo desse restinho de homens que sobraram, aqueles 600 que sobraram, que foram para a caverna se esconder, que eles pegaram mulheres à força das outras tribos. Lembra disso? Saul vem desse contexto histórico dessa tribo. Porém, Deus é aquele que a partir de você quebra uma maldição, querida. Olha que essa desceu fresquinha. Para Deus não interessa o trelelê que seus pais, seus bisavós, fizeram. Interessa que a partir de você. É bem verdade, é estranho. É tu mesmo. Nem você acredita que Deus te escolheu. Ah, mas ele escolheu. Uma família esquisita. Filho sem pai. Não tem o nome do pai na certidão. Quem é seu pai? Não sei. Sua mãe, lavadeira, passadeira. Tudo quanto é. Uma mulher cheia de sequelas. Uma história cheia, cabulosa, com coisas estranhas, esquisitas. Porém, Deus, a partir de você, resolveu quebrar esse negócio. Tu vai contar pra... E tio vai acreditar. Saul entendeu que o negócio era com ele. É isso aqui. Você entende que a gente não pode olhar pra Saul pelo final da história dele? Que a gente não pode fazer igual todo mundo faz com a gente? Porque as pessoas olham a nossa história no agora, mas não sabem o que Deus fez antes. Vai depender de nós se a gente vai errar, fazer palhaçada com Deus ou não. Mas a gente tem muito a aprender com a história de Saul. Para de ser boca de sacola! Tu para com isso! E as coisas estranhas que Deus está falando com você, que vai fazer contigo, é pra você. Não tem coisa que Deus fala comigo, eu falo assim, Senhor, meu Deus, eu não posso contar pra ninguém. Tem coisa que Deus fala comigo, assim, ó, eu já vi em sonho, eu senti o cheiro do lugar, eu olhei pra minha roupa, eu sei com que roupa que eu vou estar vestida. De tão real que foi. Deus me mostrou os detalhes. Ele falou assim, olha pro teu pé. Nó. Eu só falei assim, nó, Deus, eu vou calçar isso. Ele sabe o que eu gosto. Aí eu olhei assim, falei, nossa, é isso aqui mesmo, Deus? Sente o cheiro. Eu vou reconhecer o lugar quando eu chegar. Um lugar que eu nunca fui nesse lugar, não. Ó, não posso falar pra vocês. Eu sei onde é. Eu sei os detalhes do lugar. Mas Deus disse assim, eu e você. Tu não vai contar nada. Pra ninguém! Ninguém é ninguém. Para de ser boca de sacola. Saul não contou. Ah, achou que... Não, falou que achou as jumentas. Tá, mas conta mais. Você encontrou com um profeta, não é possível que não teve profecia. Não, ele só falou que as jumentas tinham sido achadas. Blá, blá, blá. Porém, Saul não contou. Não contou a respeito de se tornar rei. Tá entendendo o recado de Deus hoje para nós? Quando eu falar uma coisa para você, fica com você, tá bom? Quando Deus quer falar coisas a nosso respeito no meio do povo, ele usa o profeta que tem coragem para falar no meio do povo. O que não significa que a nossa vida vai ser mais fácil, pelo contrário. Você tá entendendo o negócio? Meu Deus, 566 pessoas na live, lendo 1 Samuel capítulo 10. Ai, que coisa linda. Obrigada, Jesus. Essa é uma das promessas que está se cumprindo. Agora eu posso falar, porque na época... Ih, tá maluca? Tá doida? 500 pessoas na live com você? Ah, para, Suzana. Faz loucura. Vamos continuar. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor Deus de Israel, agora tu presta bem atenção nisso aqui, o que Deus vai fazer contigo na hora certa. Tu guarda a promessa, entendeu? Guarda contigo. Não vai ficar de boca aberta contando as coisas pros outros, não. Ai, mas é minha mãe. Ai, minha... Ops.
Agora vamos continuar. Quando chegar a 600 pessoas aí, você me avisa, tá? Que eu vou continuar a leitura. Samuel chamou todo o povo, eu tô com vontade de chorar, para a reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor Deus de Israel diz: eu tirei vocês do Egito. Olha Deus lembrando o povo de onde o povo veio. E livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que livra de todos os... Você tá entendendo o que Deus está falando aqui? O único que livra vocês de todos os problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então, reúnam-se na minha presença, separados por tribo, por grupos de família. Samuel... Você entendeu aqui, gente, a fala de Deus? Eita, que Deus não deixa barato. Ó, Deus não tá falando para Saul, Deus tá falando para os líderes. Vocês querem? Só que o escolhido é meu. Quem manda aqui ainda sou eu, é isso que Deus está dizendo. Vocês querem? Ok. Mas quem manda aqui sou eu. Quem escolhe sou eu. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteio, e ele fez um sorteio, e esse sorteio indicou o quê? A tribo de Benjamim. Porque até então ninguém sabia que era o Saul. Porque Saul ficou, ó, caladinho. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim, a tribo que se destacou, que Deus apontou, avançasse. E a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri deram mais um passo à frente e avançaram. E Saul, o filho de Quis, foi indicado. Eles indicaram, porém Saul já tinha sido ungido. Tá entendendo a confirmação de Deus aqui? Ninguém sabia do que tinha acontecido naquela madrugada. De manhã cedinho. A unção de Saul foi de manhã cedinho, muito cedinho. Quando ele acordou de madrugadinha, a unção foi de madrugada. Ninguém tava lá. E o povo tá achando que é eles que estão indicando. Porém, é Deus confirmando o chamado. Não, porque quando a gente tem um chamado, assim, olha, fulano fala daqui, cicrano fala de lá, papapá. Porém, o povo acha que tá indicando, mas é o próprio Deus. Tá entendendo? Porque Saul já tinha sido ungido. Ninguém aqui foi influenciado da indicação. Tá bom? Porque Deus não usa a unção para manipular ninguém. Você tá entendendo? 600 pessoas. Meu Deus, eu preciso printar isso aqui. Alguém printa aí pra mim, tá bom? Que se eu mexer no celular aqui, vai ficar sem internet. Eu não vou chorar. Vou segurar a onda. Oh, meu Deus. Printa pra mim, por favor. Eita, Jesus. A unção não manipula. A unção não manipula ninguém. A unção não manipula. Deus não precisa disso. E aí, quem que é indicado? O Saul. O povo tá achando que tá indicando, mas nem sabia que ele já tinha sido ungido. Eita Deus! Obrigada, Joelene. Ai, e aí ele foi indicado. Eles procuraram Saul, porém não puderam achar. Sabe aquela hora? Você já passou por isso? De você saber que recebeu a unção. A unção foi feita no secreto. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus tão forte aqui. Porque é um pouquinho da minha história. E eu acredito que seja também um bocado da sua. Né? A gente se identifica aqui. Ele foi ungido no secreto. Agora tem uma reunião, gente. A reunião, Assembleia Geral na igreja. Assembleia Geral na igreja. Irmão Saul! Cadê o irmão Saul? Tá lá no bebedouro, no banheiro. Eu ia... Olha, sinceramente. Eu ia estar no bebedouro da igreja. Eu ia sumir. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu também acho que eu ia fazer isso. Você não ia, não? Eu acho que eu ia fazer. Agora você presta atenção. Ele sumiu. Saul, cadê o Saul? Sumiu. Ainda mais alguém? Aí disse assim:
Vamos procurar para achá-lo. Então perguntaram a Deus o Senhor: ainda mais alguém? Tem outra pessoa? E ele está escondido no meio das bagagens, respondeu Deus. Olha o que aconteceu. O Saul escondeu. O povo perguntou: tem outra pessoa? Não. Tá entendendo a pergunta do povo? Não tem outra pessoa? Deus respondeu: tem. Ele tá lá no meio das bagagens. Eu sei onde ele tá escondido. Tu acha que foge do chamado, garota? Tem. Tá lá na roça. Pode ir lá. Tem. Tá lá arando a terra. Tem. Tá atrás das overlocks das máquinas de costura. É costureira, mas tá lá, pode ir lá. Ela tá lá. Deus que respondeu: tem. Ela tá escondida no meio das máquinas lá na confecção. Assim diz o Senhor. Tem. Ela tá num país trabalhando, limpando casas. Tem, tá lá. Eu sei onde ela tá. Você entendeu que Deus sabe onde você tá? Você entendeu que Deus sabe o que você tá fazendo? Onde você tá escondido? O banheiro que tu se escondeu? Tem. Tá lá no escritório de advocacia, eu nunca sei como falar, gente. Tem. Tá lá num consultório, permiti ela trabalhar, ser médica. Até hoje eu permiti ela ser médica. Até hoje, porque agora ela vai fazer minha vontade. Como isso? Vai lá, pega ela lá. Tá lá atrás do bisturi. Jesus, o Senhor é terrível. Então eles correram e trouxeram Saul. Oh, meu Deus. E ele era mais alto. Lembra que o Saul era bonitão? A gente já descreveu o Saul aqui, né? Ele era bonitaço. Ele era mais alto do que todos. Ele aparecia dos ombros para cima. Ou os homens de Israel eram muito baixinhos, ou Saul tinha 1,90 m, 1,98 m, coisa assim. Ele era do ombro para cima, aparecendo no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Você entendeu que Samuel não falou que ele foi ungido de madrugada? Samuel não revelou os segredinhos da madrugada. Saul não contou os revelinhos da madrugada. Tá entendendo? Como que a unção vai te levando para os lugares sem manipulação, sem dedinho de pessoas, sem mãozinha de família. Tá entendendo? É isso. Foi esse aqui, foi essa. Essa aqui, ó, que Deus escolheu. Essa aí, é tu mesmo, menina. Essa que Deus escolheu. Eita glória. Essa que Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele. Vou repetir. É essa mesmo que tá aqui na live. Essa, você que tá aí, com o celular na mão. É você mesmo. Foi você mesma que Deus escolheu. Não tem ninguém igual a você. E não é sobre ser melhor. É sobre não ser igual. Eu só não tô entendendo por que você quer ser igual a todo mundo com essas perguntas pra Deus. Ah, por que todo mundo pode fazer? Ai, porque fulano fez... Não. É você que Deus escolheu. E você não é igual a todo mundo. Pronto. Já respondi as suas questões com Deus? Porque você fez essa pergunta besta aí pra Deus. Ah, porque eu queria fazer tal negócio e o Senhor permite fulano fazer... Com você não. Com você é não. Porque você é única. É diferente das outras. O que tá querendo caçar, fazer o que lá? Com você não. E ponto. Continuemos. É diferente de todos nós. E o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou pro povo. Vocês estão alegrinhos? Mas deixa eu explicar um negocinho aqui. Ele explicou os direitos e deveres de um rei. Direitos e deveres de um rei. E os escreveu num livro. Samuel escreveu. Tem que escrever, deixar registrado o que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. E aí mandou o povo para casa. Agora vocês podem tudo para casa. Saul voltou para casa em Gibeá. E alguns homens corajosos, valentes, que sentiram no seu coração a orientação de Deus, foram com Saul
Porém, algumas pessoas de mau caráter disseram: ai, pelo amor de Deus, como é que esse homem vai poder nos salvar? O menino medrou dentro das malas. Ah, pelo amor de Deus, não tinha uma escolha melhor. Desprezaram Saul e não lhe deram presente. Eu vou repetir. Deixa eu trazer para cá. Deus te chamou, não é mesmo? Porém, não é todo mundo que vai te apoiar, tá bom? Vamos parar com essa loucura de ficar falando: ai, ninguém me apoia. Ai, porque ninguém apoia meu ministério. Ai, porque... Vamos parar com essa loucura. Vamos parar com essa loucura é hoje. Tá bom? Vamos aceitar você, o seu chamado, sair de trás da mala, sair de trás dos negócios da máquina de costura, sair de trás dos bisturi, sair de trás do monte de diploma que você tem. Vamos sair de trás da enxada, porque tem gente com síndrome de coitadinho. Uma vítima! Nossa, como que Deus vai me usar? Eu sou tocador de boi? Sou costureiro? Sou motorista de ônibus? Deus vai tirar você de trás desse volante. Vamos parar com a palhaçada. É você que tem que acreditar no seu chamado. Deus falou que foi com você. Tava você e ele na madrugada. Você e ele na madrugada, escondido lá na madrugada. Ninguém viu a unção. Mas ele tava lá. Então você faz favor de você acreditar. Que ninguém tem que ficar andando atrás de você. Olha, Deus te escolheu. Olha, Deus te escolheu. Olha, Deus escolheu fulano. Ninguém tem que ficar atrás da gente assim, não. É a gente que tem que acreditar. Agora, a unção atrai inimigos também. Te prepara. A unção atrai inimigos também. Te prepara. Vamos parar com a palhaçada de vitimismo aqui. Esse negócio a gente resolve na terapia. As coisas da alma para terapia. Rejeição lá do seu pai, de sua mãe, de seus negócios. Não, porque o chamado você vai sofrer rejeição, meu amor. Ai, porque eu sou muito rejeitada, muito sozinha. Acostume-se com o desconforto do chamado. Vamos parar com essa palhaçada, vamos crescer. Pelo amor de Deus, tu acha que as pessoas vão bater palminha porque Deus te chamou para pastorear? Bater palminha porque Deus te chamou para ter essa rede de loja. Bater palminha porque Deus te chamou para a ciência, para o conhecimento. Bater palminha porque Deus te chamou para dirigir o círculo de oração. A unção atrai inimigos. Ah, faz favor de se posicionar. Agora eu, o terapeuta, falando, olha, essas coisas de alma que foi rejeitado pelo pai, esses negócios que a gente tem, a síndrome o complexo de inferioridade, a gente resolve na terapia. Vamos resolver esses negócios. Porque enquanto você não resolver esses negócios também, o chamado fica travado. Travado assim, ó. Entendeu? Só que Deus te chamou e ponto, e acabou. Ah, porque fulano não me aprova, minha mãe não me aprova, não me apoia. Eu só quero saber quem foi que te ungiu lá no ventre dela. Quando nem ela sabia que estava grávida de você. Foi ela ou foi Deus? Não entendi. É só pra te lembrar. Então vou parar com essa palhaçada. Ah, porque ninguém me apoia. Ah, porque ninguém me chama. Ah, na minha igreja eu não recebo oportunidade. Ah, pelo amor de Deus, vamos crescer. Só que Deus vai levantar também. Olha o que o texto diz. Algumas pessoas, não é qualquer... Não é, Deus não vai... Olha, gente, eu tô arrepiando aqui. Jesus, que palavra é essa? Deus não vai levantar covarde para andar contigo, não. Deus não vai levantar covarde para te apoiar no projeto, não. A Bíblia diz que Deus levantou homens valentes. Eles sentiram no seu coração de ir atrás de Saul. Eles sentiram no seu coração. Gente, bateu 700, vocês printam aí para mim. Eles sentiram de ir atrás de Saul. Porque quem Deus chamou para andar com você vai sentir no coração. Você não tem que provar para ninguém, você não tem que pedir para ninguém, você não tem que pedir, depender da aprovação deles. Deus vai levantar homens e mulheres valorosos, valentes, para andarem com você. Agora, você, por favor, não despreze eles, porque tem um problema. A gente, às vezes, quer quem despreza a gente. Às vezes, nós queremos quem nos despreza. Sabe aquela história assim, quem me quer não me quer, quem eu quero não me quer? Ah, pelo amor de Deus. Ah, faça-me o favor. Ah, me desprezaram. Ah, não. Ai, pelo amor de Deus, essa menina pastora,
Ah, pelo amor de Deus, é filho de quem? Gente, 702, para. Jesus tem misericórdia. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O que tá acontecendo aqui hoje é o cumprimento de algo que Deus falou comigo e que eu fiquei, ó, caladinha. Ai, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque é a tua palavra. E eu sei que essas pessoas estão aqui não é por mim, mas por aquilo que o Senhor está fazendo, que é a tua palavra. Eles estão aqui pela tua palavra. É a tua palavra e nós reverenciamos a tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada. Entendeu? Que quando Deus quiser levantar alguém para te ajudar, você não tem que pedir. Mas ele não vai levantar gente sonsa, não. Ele não vai levantar traíra, não. Ele não vai levantar cafubirado, não. Ele vai levantar gente valente. Tá entendendo? Gente valente. Ah, estão me desprezando. Mas os valentes estão com você. Covarde faz isso mesmo. Covarde fala mal. Covarde levanta falso, porque queria estar no seu lugar. Covarde inventa história. Covarde diz que tu não tem unção. Covarde diz que tu não pregou. Ai, não é bem assim, não concordo com essa palavra. Aí vai contaminando o povo. Covarde faz isso. Covarde, tu tá pregando. E ele tá bem assim. Gente, eu já preguei num lugar que tinha uns covardes. Você sabe o que eles faziam comigo? Eu pregando no início do chamado, uma luta, gente, pra sair de trás das malas. Aqui, ó. Sentado assim, ó, de frente pra mim. Eu no púlpito pregando. E o Senhor prega, tu entrega. E a pessoa assim, sabe quando a pessoa tá te desdenhando na sua cara, assim, ó, de braço cruzado e te desprezando assim, ó, na sua cara. E o Senhor falou assim, eu tô te mostrando, mas é pra tu continuar. Você continua. Que daqueles que se opõem ao chamado, não é a você, é sobre o chamado. Só pra gente não se engrandecer, tá bom? É ao chamado, com eles eu trato. É só isso, tá bom? Vamos terminar essa live. Oh, Jesus, eu tô tão feliz. Porque são 700 famílias aqui representadas. São homens e mulheres que estão lendo a palavra de Deus. Eu recebo testemunho todos os dias, assim. Suzana, fazia anos que eu não pegava na Bíblia. Alguém disse assim, eu tinha medo de ler a Bíblia, porque eu me sentia indigna. Medo de me aproximar dela, porque eu me sentia indigna de ler a palavra. E essa pessoa tá aqui com a gente todos os dias de manhã lendo a palavra de Deus. E ela falou assim, eu quero saber mais. Suzana, eu tô com fome, eu tô com sede, eu também gosto de ler a palavra. Foi para isso que Deus me chamou. Porque durante toda a minha vida, nascida e criada na igreja, eu não amava a palavra. Você sabe quando eu comecei a amar a palavra de Deus? Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E não por ser filha de crente. E não por ser criada na igreja. Porque eu me gabava de dizer que eu era criada na igreja. Porém, eu não era nascida da água e do Espírito. Eu não era nascida do Espírito. Deixa eu repetir. Porque dá pra você se acostumar com esse ambiente evangélico, esse ambiente gospel. Primeiro, porque eu era filha de crente, né? Minha mãe criou a gente daquele jeito. Aleluia, glória a Deus, daquele jeito. E eu agradeço a Deus por isso, porque se não fosse ela, hoje eu acho que eu ia ser passista de escola de samba, porque meu sonho era ser passista de escola de samba. E ela acordar de madrugada orando na minha cabeça, Jesus, olha os sonhos da Suzana, Jesus, eu pari essa menina para sua glória. Jesus, ela é tua. Ela é oferta. A oferta que eu dei pro Senhor. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu só trabalhava na obra do Senhor, mas não me envolvia com o dono da obra. Entendeu? Só trabalhava, mas não me envolvia. Sabe quantos anos de nova convertida, de nascida do Espírito que eu tenho? Eu tenho meus 44 anos. 44 anos de crente. Presta atenção. Mas eu tenho 4 de nova convertida. Olha que lindo. Suzana, o que você tá falando? Você desviou? Não, menina,
ainda nunca saí da casa do pai, mas eu tava perdidinha lá dentro. Mas quando eu me entreguei, quando eu fiz a entrega no altar, quando eu fiz a entrega no altar, que o Espírito Santo me dominou, eu comecei a dizer: Senhor, me dá fome e sede pela tua palavra. E é essa a minha oração por você. Olha quem chegou aqui, ó. 726 pessoas. Que benção, né? Fim da palavra. Vamos orar por essas pessoas? Bom dia. Bom dia. Vamos orar. Vamos. A leitura da palavra hoje é não parece. É o tema, não parece. Não parece, mas você foi escolhido. Elaine chegou agora pra gente tomar café, pra gente comemorar. E vai ter live hoje mais tarde? Depende de você, né? Vai ter live hoje mais tarde? Depende de você. Sim, vai ter. Vai. Porque hoje nós estamos comemorando o nosso aniversário de casamento lá na igreja. Amém? Chega pra cá pra poder orar. Vamos orar em nome de Jesus, despedir o povo, agradecendo por essa vitória. Amém? Oremos, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Pode orar, amor. Parece, mas não é o que é. Esse é o tema da live. Quando Saul foi escolhido, Eu sei, entendeu? eu sei. Senhor Jesus, Amém. não estamos aqui, Senhor, nem viemos aqui, Senhor, Chega pra cá. para falar sobre aparências humanas, Pai. Sim. Mas eu sei, Senhor, que tem muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças que estão assistindo, conseguem estar, Senhor, em meio social, Sim. Senhor. Quando vai, fica se sentindo, Senhor, de uma forma Aleluia. Inferior, Pai. Sim, Jesus. Mas quando o Espírito Santo, Senhor, É. nos toca, Senhor, Amém. faz igual fez com Saul, faz igual fez com Davi, faz como fez com muitos homens e mulheres na Bíblia, Senhor. Sim, Jesus. Pega aquela pessoa, Senhor, que se achava, mas não era, Senhor, insignificante, e coloca como uma pessoa especial, Sim, Jesus. uma pessoa voluntária, uma pessoa, Senhor, dedicada, Pai. Sim, Jesus. Mas pela palavra do Espírito Amém, Jesus. Santo, Senhor, pela palavra do nome de Jesus, pela presença do próprio Deus vivo, Senhor, Aleluia. nesta live, Senhor. Cuida, Senhor, dos filhos dessas mulheres, Pai. Amém, Jesus. Porque tem mulheres ansiosas aqui, mulheres até chegando ao desespero, Senhor, Olha aí, Jesus. por causa de um filho, Pai. Olha aí, Jesus. Eu poderia estar falando de filhas, eu poderia estar falando de marido, mas eu estou falando, Senhor, de algo que foi gerado. O que foi gerado, Senhor, não foi gerado pela carne, mas foi gerado pelo próprio Espírito de Deus, Pai. Porque Ele diz que soprou vida, Senhor, em cada ser humano que Ele fez, Senhor. Em cada ser humano que foi gerado, Senhor. Porque Ele falou para crescer e multiplicar, Pai. E não é dor, é alegria, é felicidade, de Pai. Jesus. Senhor, toma essa família nas tuas mãos, Amém, Pai. Jesus. Repreende, Pai. Repreende em nome de Em Jesus, nome de Pai. Jesus. O diabo está caindo por terra hoje, nesta manhã, Pai. Está caindo por terra porque o nome de Jesus tem poder. Porque não é uma live de Suzana, mas é a live do próprio Deus aqui nesta terra, Pai. Porque Ele diz: aonde estará dois ou mais reunidos o teu nome, se faria presente, Senhor. Imagina, Senhor, todas essas pessoas clamando, todas essas pessoas chamando a atenção do próprio Deus, falando: vai na minha casa, entra na vida deste homem, entra na vida desse jovem, entra na vida desse marido, entra na vida dessa esposa, entra na vida dessa família. Com certeza algo vai acontecer, Em Pai. nome de Já Jesus. está acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, Jesus. amém. Te agradecemos e te exaltamos, Pai. Em nome de Amém. Jesus. E amém. Ah,